Boa tarde a todas e todos. Vamos iniciar aqui o nosso evento dessa tarde. Meu nome é Ednei Lopes, eu represento o programa Voluntários Bradesco e estou aqui em nome do CBVE, uma das redes que idealizou e organizou esse maravilhoso evento que está chegando ao seu segundo dia. Quero dizer a vocês que essa rede já cooperava antes da pandemia. A gente vê muitas caras conhecidas aqui e a gente já tinha essa prática, né? Que muitas empresas passaram a cooperar por esse chamado, né? Das demandas que a pandemia trouxe. Mas essa rede já trabalhava em cooperação. E existia um anseio, um desejo de realizar algum tipo de atividade em conjunto. E estamos aqui juntos, né? Virou realidade. Desde ontem, nosso evento iniciou ontem, espero que vocês tenham podido acompanhar as falas inspiradoras que tivemos dos convidados, e esse evento foi construído totalmente de maneira voluntária, ele é 100% voluntário, e de antemão quero agradecer aqui a todas as pessoas que estão participando, que vão dedicar tempo, que participaram há meses da construção. Gente, eu nem vou tratar de nomes aqui, porque essas redes, imaginem 5 redes, diversas empresas, institutos, fundações, consultorias. É maravilhoso ver esse movimento e a gente poder passar uma semana do voluntariado aqui, lidando com diversos temas extremamente interessantes para a gente que trabalha e gosta muito dessa causa, desse assunto. Eu quero aqui, antes de passar a bola para a Raida, nossa parceira também, na construção desse projeto, dizer que ontem, Luiz Helena Trajano, tivemos a alegria de tê-la conosco na abertura. É muito simbólico, né? A primeira convidada já perguntar logo de cara, esse evento vai ser só agora e é juntos agora, ou vocês pretendem mantê-lo, né, daqui para frente? Então, eu acho que me chamou a atenção isso, sabe? Muito simbólico que a primeira convidada a falar já está pensando se esse evento vai ser perene. E eu tenho certeza que isso vai virar uma tradição, a gente está aqui com pessoas super capazes, que tem muitas histórias para contar, para inspirar e para trazer, né, ensinamentos para todos que gostam do tema. Então, com muita alegria aqui, iniciamos e dou as boas-vindas a vocês ao segundo dia do nosso evento e já passo aqui a bola para a Raida, desejando a todos aqui um ótimo painel. Muito obrigado a todos. Muchas gracias, Edinei. Y bueno, aquí hoy vamos a ser un poquito bilingües porque yo voy a estar hablando en español. Puedo entender portugués o posso falar un poquillo más. Voy a hablar en español porque estoy en representación aquí del Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial, una de estas 5 redes que se han unido para traerles este espacio. Pero más que un evento y más que un espacio, juntos es una red de organizaciones y personas que están comprometidas por elevar los estándares del voluntariado corporativo y del trabajo que se está haciendo en Brasil y en toda Latinoamérica. Tenemos mucho que aprender entre nuestros países, mucho que compartir, y por eso esta semana nos trae 5 eventos en donde eso es lo que buscamos, que la red se una, que conozcamos, que aprendamos y que podamos desarrollar las bases para lo que esto va a seguir siendo. Estamos muy agradecidos con todos por estar aquí. Esto no sería posible si ustedes no estuvieran. Nosotros podemos planear y organizar y tener a los mejores speakers que hoy nos van a acompañar, unos speakers y unos moderadores que son fantásticos, pero si ustedes no están aquí, de nada vale el esfuerzo. Así que muchísimas gracias por tomar el tiempo, por acompañarnos y por seguir estando juntos con nosotros aquí conectados. Así que bueno, le paso la palabra a mi colega y a nuestra parcera también, Silvia, que nos va a estar compartiendo un poco más. Les recordamos que estamos en una sala de Zoom que es reunión compartida, entonces cuando no estemos hablando, mantener los micrófonos en silencio, en mudo, en mute. Y si queremos podemos utilizar el chat para preguntar y ya luego en algún momento al final de las intervenciones nuestra moderadora Gabriela va a dar espacios para preguntar, podemos levantar la mano. Pero eso, mientras no estemos utilizando el micrófono, mantenerlo en mudo para que todos nos podamos escuchar. Muchísimas gracias y bienvenidos. Es un placer estar con ustedes hoy aquí.
Então, bem-vindos todos, né? Eu estou aqui representando o grupo de estudos de voluntariado empresarial e para se somar nessa rede, né, temos o Hub dos Atados e também o Conselho, tem a Bruna por aí, que eu já vi, o Conselho Mineiro de Voluntariado Empresarial. Elô, você roda a nossa vinheta? Aproveito para reforçar, né? Todos entenderam a solicitação da Raida da gente manter os microfones no silêncio, né? E também que o chat é para todo mundo ir colocando de onde vem, que cidade que está, e também vai ser o espaço para a gente, Gabriela e nós que estamos aqui, mediarmos, moderarmos as perguntas e as questões. Muito bom. Eu vou já começar a chamar a Gabriela para assumir o nosso painel, dizendo que, bem, a primeira coisa é que Gabriela e eu somos apaixonadas pela natureza e por fazer caminhadas. Se for perto do mar, melhor ainda, né, Gabi? Mas a Gabriela é formada em Direito, tem mestrado em Paris, e o que ela foi gestora da Fundação Telefônica, onde, entre outros projetos, né, de educação, de direito das crianças, empreendedorismo, ela também esteve à frente dos programas de voluntariado empresarial. Hoje ela é diretora da United Way Brasil, e então a gente agradece imensamente, não só ela, como os demais palestrantes, que, como disse o Ednei, aceitaram prontamente esse convite como voluntários na nossa semana do Juntos. Então, bem-vinda, Gabriela, muito bom ter você, a United Way, aqui com a gente. Muito obrigada, Silvia, pela apresentação, pelas caminhadas na praia. De fato, a gente tem isso em comum e a gente se conhece há muitos anos, né? Muitos anos, sempre nos encontrando, e eu vejo aqui mais 100 e tantas pessoas que também têm, né, esse valor do envolvimento, do comprometimento e do engajamento que é o voluntariado. Eu que tenho que agradecer o convite. É um presente para mim também estar aqui mediando hoje esse cenário, esse painel sobre esse cenário. Eu pessoalmente tenho envolvimento com o voluntariado desde sempre, mas na United Way, para quem não conhece, a United Way foi criada a partir de uma ação voluntária de 3 pessoas, então a origem da United Way é de voluntariado, e depois, isso há 130 anos atrás, ela é centenária, e depois disso ela cresceu muito, hoje está presente em 40 países, são 1.800 United Ways, mas a base do voluntariado, o valor do voluntariado é intrínseco, está no DNA da instituição. No ano passado a gente contabilizou, foram 2.900.000 voluntários que se envolveram com a United Way no mundo todo. Então, é um presente estar aqui hoje discutindo nesse momento de país que a gente está vivendo, como a gente alavanca o voluntariado empresarial. Então, em nome da Silvia, eu quero agradecer a todos, e acho que não dá para não destacar, né, essa junção das redes no movimento colaborativo, ativo, e já com resultado de organizar essa semana para falar de voluntariado. Acho que a ideia de como é que a gente vai seguir precisa ser fortalecida e discutida aqui, então vamos em frente. Hoje é um dia especial, dando seguimento a essa semana que a rede planejou, a gente hoje vai falar de cenários, e eu acho que aqui tem um ponto que eu queria destacar que é super importante, para a gente ser estratégico, para a gente avançar, a gente precisa olhar fatos, a gente precisa olhar dados, a gente precisa de pesquisa, e nunca teve tão claro, né, que essa base de evidências
para a gente ser eficiente, para a gente ser estratégico, para a gente avançar nas nossas agendas, é importante. Hoje o painel está dedicado a isso, então a gente vai falar desses cenários a partir de pesquisas, a partir de informações, de fatos, evidências, e esse é o segundo motivo que me traz muita felicidade, então, da gente estar num cenário de construção de dados, de evidências e de compartilhar isso, porque a informação compartilhada é muito mais poderosa do que a informação que fica com um só de nós e permite que a gente atue junto. Então, muito obrigada ao convite, eu me sinto bem privilegiada de estar aqui nesse papel, mas eu não vou fazer isso sozinha, eu vou fazer isso com um grupo que já já eu vou apresentar. Para dar um pouco mais de contexto só para esse cenário de construção de dados, evidências, para a gente se colocar na mesma página, eu acho que não dá para a gente ignorar o momento que a gente está vivendo, de pandemia ainda, mas uma pandemia que tem transformado muito cada um de nós, mas o nosso setor e as empresas. A gente aqui, ao pensar em voluntariado, a gente tem discutido muito, além, né, do óbvio das ações que tiveram que se transformar em ações digitais, a gente tem discutido as transformações profundas que tudo isso está provocando em cada um de nós e, consequentemente, nas empresas que são formadas por pessoas. E algumas perguntas estão muito fortes aqui dentro da United Way, aqui dentro de mim, do quanto que a gente se sensibilizou a ponto de se engajar mais, de se comprometer mais como voluntários, e o quanto que esse movimento ESG, que junta o social, o ambiental com a governança, também tem provocado transformações dentro das empresas, e como é que diante desse cenário, então, de retomada, onde a gente está convidado a experimentar novas formas, alavancar o que a gente está fazendo, acelerar, porque a gente precisa acelerar, como é que nesse cenário a gente constrói a visão de futuro que a gente quer e a gente faz esse futuro acontecer. Então, muito oportuno esse momento de reflexão, essa semana de reflexão, mas o meu convite aqui é mesmo para a gente criar essa visão de futuro que a gente quer ver acontecer, para correr atrás dele. Acho que a gente nunca teve num momento tão propício para isso, com todos os fatores tão colocados, vai depender de nós. Então, com isso, gente, queria abrir e dar o espaço para a gente ouvir os nossos painelistas, que eu vou já anunciar todos quais são, e depois eu vou relembrando vocês antes de cada um deles falar. Em primeiro lugar, a gente vai escutar a Iraída Manzanilla, ela é consultora para o IAVE, e ela vai falar por meio de um vídeo que ela gravou especialmente para a gente, e em seguida a gente vai escutar a Carolina Miller, secretária executiva do CBVE, em terceiro lugar a Fernanda Spur, que é líder para a América Latina da Pixera Global, e em quarto lugar a Patrícia Loyola, diretora de investimento social da Comunitas. Ao longo de todas as apresentações, por favor, coloquem as perguntas no chat, que a gente vai organizar e vamos reservar um tempo no final para ouvir essas respostas, comentários e reflexões em cima das perguntas de vocês, e a gente vai cuidando do tempo para garantir que essa conversa seja aberta e com a participação de todos vocês, que agora somos quase 120 pessoas aqui no Zoom. Tá bom? Bom, gente, então eu vou pedir para colocar o vídeo para a gente escutar, em primeiro lugar, a Iraída. Buenas tardes. Es para mí un placer poder participar de esta maravillosa iniciativa de ponernos juntos para hablar sobre el tema de voluntariado empresarial. Mi nombre es Iraída Manzanilla, estoy hablándoles desde Venezuela y represento a IAVE, que es la Organización Mundial de Esfuerzo Voluntario. IAVE tiene la visión de una cultura global de voluntariado que se reconoce como vital para crear un mundo justo, pacífico, sostenible y compasivo. Estamos muy agradecidos a las organizaciones que han hecho posible este evento y en especial a Silvia, a Ráida, a Gustavo, que han sido muy amables en apoyarme para que pudiese participar.
hablándoles un poquitico nada más de IAVE, pues decirles que estamos en más de 70 países y tenemos una perspectiva global, ¿verdad?, de reunir a líderes de voluntariado y proporcionar una plataforma para promover, fortalecer y celebrar el voluntariado en toda parte del mundo y en todas las formas. ¿Qué hacemos en IAVE? Bueno, 4 cosas fundamentales. Hacemos conferencias y reuniones, algunos de ustedes nos han acompañado en eso. Tenemos un segundo campo de acción muy importante, que es el de creación de conocimiento, y de eso vamos a hablar hoy. Por supuesto, es importantísimo para nosotros el fortalecimiento de las redes de voluntariado en todas partes del mundo, y también hacemos incidencia en que se reconozca la fuerza extraordinaria y estratégica que tiene el voluntariado. Y es lo que hacemos como conocido en inglés como advocacy por los derechos de los voluntarios. He tenido el honor de pertenecer al grupo de investigación de IAVE y me han pedido, nosotros hemos hecho varias investigaciones de carácter global. De hecho, hace 10 años hicimos una publicación importante al respecto, y en el 2020-2021 hemos ido trabajando en una nueva investigación en donde hemos abarcado todas las regiones: Europa, Asia-Pacífico, África, países árabes, Norteamérica y América Latina. Y claro, me correspondió a mí, como persona que ha estado ligada a IAVE por muchos años y ha sido representante de la región, que hiciera esta parte de la investigación en el área de América Latina, de México hacia abajo. ¿Okay? Y en ese sentido, pues realicé entrevistas, así como mis colegas en otras partes del mundo, a las empresas, a las universidades, a colegas consultores, a las ONGs que trabajan con voluntariado empresarial, y de allí pues quiero compartir con ustedes los hallazgos fundamentales. Lo primero, decirles un poco cosas que ustedes conocen, que son las características del voluntariado empresarial en nuestra región. Y allí empiezo por decirles que hay un apoyo muy variable de la alta gerencia. Hay empresas en que la alta gerencia está muy comprometida, y eso garantiza el éxito de los programas. En cambio que en otras todavía pues hay como que demostrarles que el voluntariado empresarial, como hemos dicho tantas veces, es un negocio redondo, porque es bueno para los empleados, es bueno para la empresa, es bueno para la comunidad. Entonces, pues en ese sentido todavía no hay una cultura compartida de un apoyo bien definido a los programas de voluntariado por parte de la alta gerencia. Algunas tienen la figura de institutos, como dicen ustedes en Brasil, o fundaciones, y otros dependen de comités de responsabilidad social empresarial, de responsabilidad corporativa. Depende del tipo de empresa. Por otro lado, también algunas activan y se basan mucho en el trabajo de comités locales y del liderazgo local, porque sobre todo cuando tienen presencia a través de sus fábricas, a través de sus plantas de producción, etcétera, es muy típico ver que entonces cada empresa tenga en las diferentes regiones donde esté, pues comités locales de voluntariado. Otra característica es que la relación estrecha con las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, que no son solamente las locales, sino también las regionales, porque no les había dicho que en esta investigación nosotros tomamos muy en cuenta aquellas empresas de origen latinoamericano
pero que tengan presencia en al menos 2 o 3 continentes. Entonces, era muy interesante ver cómo trabajan con las organizaciones locales, pero también con las regionales, porque para una empresa que esté presente en 10 países de América Latina, le es muy cómodo trabajar con una ONG, una ONG, que tenga presencia al menos en 7 u 8 de esos países, porque así el trabajo se hace más fácil. Y las causas a las cuales están alineadas en estos momentos es muy importante el tema de la inclusión, del empoderamiento de los jóvenes y del empoderamiento de las mujeres. El tema de la medición es muy variable. Encontramos empresas con datos muy básicos y otras con unos sistemas de evaluación bastante avanzados. Eso es un continuum que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo y de lo cual pudiésemos aprender para aquellas empresas que todavía no han desarrollado un buen sistema de medición. Y en cuanto a quienes participan, la mayoría pues involucran a los familiares, a los jubilados, y lo que es más interesante han sido las empresas que logran involucrar a la comunidad en el programa de voluntariado empresarial. ¿Cuáles son las tendencias? Siempre queremos saber hacia dónde vamos. Y lo que observamos allí es que hay una tendencia muy clara de alinearse, de estar orientados, de estar guiados por los objetivos de desarrollo sostenible. Y allí también vamos a encontrar una variación desde las que han hecho esfuerzos muy estratégicos de definición de esos objetivos y de creación de actividades para cumplir esos objetivos, y otras que lo han hecho simplemente como una suerte de clasificación de sus actividades y cómo se reflejan en los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es más o menos el cuadro que vemos ahorita. La otra tendencia muy importante, y yo creo que eso se aprecia muy bien por el desarrollo de los programas, es la profesionalización de los equipos de gestión. Cada vez tenemos gente muchísimo más preparada, que de verdad tienen unas responsabilidades muy bien definidas, y por lo tanto, para poder manejar los programas de voluntariado de empleados en estas empresas que tienen presencia en varios países, el equipo de coordinación, el equipo de gestión, es muy importante que esté bien preparado, y esa es la tendencia. Cada vez hay gente de diferentes carreras, de repente es un ingeniero, o es una persona especialista en economía, o sociólogos, trabajadores sociales, pero que de alguna manera han hecho carrera y están muy bien preparados para el tema de coordinar los programas de voluntariado. En nuestra región, el voluntariado de manos a la obra, lo que llaman los ingleses el hands-on volunteering, sigue siendo muy importante porque nosotros como región, y sabemos que es la región más inequitativa del mundo, tenemos todavía problemas básicos que hay que resolver. Entonces todavía es muy necesario ese trabajo de apoyar en la infraestructura, en resolver cuestiones, vamos a decir, que deberían estar resueltas de otra forma, pero que contribuye el trabajo de los voluntarios para que esas necesidades básicas se resuelvan. ¿Qué retos tenemos? Bueno, por supuesto, los ambientes cambiantes en lo que es la situación sociopolítica de nuestros países, cómo adaptar programas globales, en el caso de las empresas transnacionales, a la realidad local, los problemas de equipamiento y de conectividad para poder seguir desarrollando este voluntariado online, y al mismo tiempo la preocupación de no perder el contacto directo con las comunidades. Eso es muy importante para las empresas. Incorporar a las nuevas generaciones, que es un reto
también importantísimo y que debemos adaptarnos a ellos y no intentar que ellos se adapten a nosotros, porque ellos tienen nuevas formas de hacer y de pensar. Y por supuesto, imaginar la nueva normalidad, que no sabemos si será una mejor normalidad. ¿Cómo ven estas personas que entrevistamos el futuro? Ven grandes oportunidades para seguir desarrollando iniciativas, mayor alineación a los objetivos de desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo el estar siempre atentos a dar respuesta a las urgencias que se dan por diferentes situaciones climáticas, sociales, y una de las cosas que más les ha preocupado también como algo nuevo es el tema de la migración entre países, la migración interna. Ha sido un tema diferente, nuevo, que las empresas han tenido que afrontar. De las áreas más importantes de atención, educación, salud y cambio climático seguirán siendo como las áreas más significativas. Va a ser muy importante la inversión en plataformas tecnológicas para poder tener mayor alcance y así poder utilizar mejor las redes y comunicar ese propósito y esos programas que estamos realizando. Y no puede faltar, como llama Ken Allen, el unicornio azul, que es el tema de la medición. Esa sigue siendo una tarea pendiente porque hablamos mucho de medición de impacto, pero no tenemos los sistemas desarrollados para ello. Por eso es súper importante que nos pongamos de acuerdo y podamos realizarlo. Creo que mis 15 minutos me pasé un poquito. Muchísimas gracias. Y yo les pasaré esta presentación para que la puedan compartir con quienes han estado en este día. Gran éxito en toda la conferencia y felicitaciones a todos los palestrantes. Muchas gracias. Muito bem, gente. Já começamos com uma visão bem ampla de cenário. Acho que deu um contexto bacana para a gente seguir nas conversas. Eu vou passar diretamente para a Carolina, para a gente cuidar bastante do tempo e deixar mais espaço para as perguntas e para um fechamento bacana, tá bom? Então, acho que com essa visão ampla que a Araida nos traz, Carolina, desculpa, é com você. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Ednei, aí, que abriu o encontro, né? Ednei, que faz parte do CBVE, a Bradesco esteve com o conselho, acho que desde um princípio de sua fundação, então já trabalha essa importância de estar em rede, né? A fala da Silvia também e da própria Gabriela trazendo isso, né? No ano passado, a gente fez um encontro com o GEV, com o CLAV, justamente falando desse fortalecimento das redes, né? Por que é tão importante a gente ter aqui esses conselhos todos reunidos e as empresas, na medida do possível, fortificarem, né, fortalecerem esses conselhos? Porque a gente já fala de um avanço de matemática, né, de um lugar de... Que é isso? Eu gostei muito de um comentário que a Ana Cecília colocou aqui do lado, e esse dia está nos ajudando muito o voluntariado corporativo a passar para a sala de estar, né? A gente está com todos esses cenários de ESG, de ODS, a Iralda trouxe agora essa questão de que os indicadores de impacto ainda é um ponto que a gente tem que avançar, mas, de fato, para o Brasil, pelo menos a agenda do ESG chega no Brasil em 2020, chega para ficar e chega nos impulsionando, né? Aqui é um grupo de pessoas que já trabalham ESG há muito tempo, mas ele nos coloca num lugar de fala diferenciado para que os nossos gestores consigam compreender e nós consigamos entregar também esses mesmos resultados a eles. Então, desse lugar eu vou apresentar com muita alegria o nosso senso. Eu digo alegria porque, assim, é a finalização de um trabalho, a gente está entregando hoje pela primeira vez o censo que tendências do censo do voluntariado corporativo. Nós vamos lançar ele na sua íntegra daqui uns dias mais à frente, mas a gente está trazendo, já compartilhando esse estudo aqui com vocês. Bem, o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, então, ele é uma rede de grandes organizações que tem como objetivo trabalhar e fomentar o voluntariado corporativo empresarial.
atualmente são 20 organizações que fazem parte deste conselho, né? E a gente está sempre pautando, a gente tem toda uma dinâmica de trabalhos fechados dentro da rede, mas também, como hoje, uma série de trabalhos abertos para a questão do fomento e o desenvolvimento do que a gente está trazendo aqui. A gente cresce muito mais, né, se oxigenando, ouvindo outros saberes e aprendendo com todos. Este panorama que eu trago aqui hoje para vocês, deixa eu só tirar, tem uma, não, ele não está querendo tirar aqui, perdão. Esse estudo do panorama do voluntariado no Brasil, ele tem como capilaridade, ou seja, do lugar de fala que a gente tem para trazer essa propriedade desse estudo, que está muito alinhado com o que a Iralda apresentou aqui a nível internacional. Ele vem baseado no resultado de um trabalho com 36 mil colaboradores e que alcançou 915 mil pessoas, né? 915 mil pessoas foram impactadas pelas ações de voluntariado que são relatadas nesse censo. Estamos falando de uma representatividade de organizações que correspondem a 11%, em torno de 11% do nosso PIB brasileiro. Então, também nos dá um lugar de fala, de pujança para essa questão. Bem, a gente vai falar aqui, então, de percepção do valor gerado pelos programas de voluntariado, que é uma crescente nos investimentos também, né? A Iralda também apresentou isso. O voluntariado, ele segue ganhando institucionalidade de forma sustentada e vai se consolidando como um componente inerente à atividade empresarial, capaz de mobilizar diferentes atores na missão de não deixar ninguém para trás, principalmente em tempos de pandemia. A gente traz nessa fala todo o alinhamento dos ODS, a gente vai trazer um pouquinho, né, traduzido isso aqui um pouquinho para vocês. Então, 88% dessas empresas, desse censo, disseram possuir um orçamento anual pré-determinado para ações de voluntariado. Isso é um ganho muito importante, né? Porque você tem um orçamento, eu lembro sempre das falas da Silvia, a Silvia sempre defende a questão da importância de se ter um orçamento pré-determinado. Estamos falando de voluntariado, mas ações não têm que ser voluntárias dentro de uma corporação, isso já traduz esse esforço, essa compreensão. Os 12 milhões investidos no total dessas empresas em ações de voluntariado, a gente não está falando de ações voluntárias como um todo, a gente está falando dos programas de voluntariado, e 1,3 milhões foi o crescimento da mobilização em relação a 2019, né? O quanto teve uma crescente, um aumento da mobilização de voluntários envolvidos nesse processo. Quando a gente fala do ganho de institucionalidade de forma sustentável, a gente vem o crescimento dos comitês de voluntariado, né? Havia um patamar em 2015 de 61%, houve uma queda nos outros anos, isso volta a um patamar de quase 80% de empresas que possuem comitês. Ferramentas de engajamento, a gente tem aí um número considerável. Em 2018, a gente só tinha uma empresa sendo mencionada, e uma porcentagem de 28% com plataformas próprias. Isso aumenta, a gente tem uma concorrência maior, uma oferta maior de ferramentas, o que com certeza é um ganho neste lugar, né? Falando ainda dos comitês de voluntariado, a gente até traz essa frase, né? Essa questão da crescente dos comitês de voluntariado consolida uma estratégia preferencial de estruturação da operacionalização dos programas de voluntariado corporativo, né? Quando eu crio comitês, principalmente quando falamos de grandes empresas, de ações complexas de voluntariado, você ter comitês que garantam, espalham e que façam um processo de escuta mais qualificada, melhora também este processo. Outro dado que segue nesse ganho da institucionalidade, né? Se possuem indicadores definidos para as ações de voluntariado, vocês percebam aí o aumento que houve de indicadores. A gente não pergunta de indicadores de impacto, mas de indicadores de uma forma geral e ampla. Mas quando a gente fala de indicadores de impacto, já há um exercício de 6,7% dessas organizações indicando sim ter indicadores de impacto, e é legal a gente poder se aprofundar nisso, entender melhor isso, né? Porque esse é o desafio que é posto também. Quando a gente fala de planejamento das ações de voluntariado, também houve uma crescente, 50% das organizações estão dedicando até 8 horas para o desenvolvimento de suas ações, o que demonstra um crescimento no processo de planejar as ações. Quando a gente vai para a questão da consolidação como componente inerente à atividade empresarial,
percebam que a área de recursos humanos, responsabilidade social se mantém na liderança como áreas onde o voluntariado se localiza com maior intensidade enquanto estrutura, mas a área de sustentabilidade ganha seu espaço, né? Os institutos aí ganhando também a sua propriedade nessa estruturação. Quanto aos objetivos estratégicos de negócio, e aí é uma fala muito importante, né? Além da gente ter 100% das organizações com programas alinhados e organicamente estruturados com relação aos seus respectivos negócios, a gente tem 94% das organizações com seus programas alinhados aos objetivos estratégicos. Isso é ESG puro, né? Isso é a gente conseguindo fazer essa aderência dos nossos programas e nossas ações ao planejamento estratégico das corporações, o que nos qualifica, o que nos torna estratégicos. Trazendo ainda um pouco mais de dados também, quando a gente fala de aplicação de indicadores de monitoramento e avaliação das ações de voluntariado, ele apresentou um crescimento significativo, em cerca de 30%, sendo os parâmetros quantitativos os mais utilizados na maioria das organizações, né? Mas a gente tem ali matriz de materialidade sendo apontada, balance scorecard, o propósito da empresa, o planejamento anual, o mapa estratégico, matriz SWOT, ou seja, há uma gama de ferramentas que estão sendo referidas como potentes no desenvolvimento das ações de planejamento. A gente traz esse dado também, né? Em 2018, somente 87% dos seus programas eram institucionalizados, ou seja, faziam parte do programa da instituição de uma maneira formal, e agora a gente tem 100% dessa aderência. Quando a gente fala em ser capaz, né, os programas de voluntariado sendo capaz de mobilizar diferentes atores, e perguntando, né, se é uma parceria de voluntariado com outras instituições, a gente passa a um dado de que em 2020, 82% disse sim e 17% disse que não. Ou seja, aí a gente tem um decréscimo dessa questão das parcerias. E aí um dado que a gente vê como uma oportunidade também, somente 35% diz realizar parceria com o poder público, né? Se a gente fala de impacto coletivo, vocês aqui devem ter conhecimento dessa teoria do impacto coletivo, e da importância da gente fazer ações de mãos dadas com políticas públicas, para que a gente tenha um impacto maior, para que a gente tenha uma solidez maior nas ações e uma sustentabilidade, parcerias com o governo, sim, é importante. E aí a gente tem que se despir desses processos midiáticos, né, que empobrecem a nossa política de corrupção e tudo mais, mas a gente está falando de política pública, a gente não está endereçando isso como movimentos partidários, ou pessoalizando isso, mas o quanto é fundamental a gente poder incidir e potencializar, né, que os nossos governantes tenham mais clareza e que construam políticas públicas eficientes para a gente transformar a educação e todos esses outros setores. A gente traz aí como dado organizações sociais como as principais parceiras, mas também escolas aparecem com destaque e outras empresas, né? Menor número organismos internacionais. Quando a gente fala na missão de não deixar ninguém para trás, os objetivos do desenvolvimento sustentável são citados na sua totalidade. A gente tem o destaque da educação se mantendo no ranking principal desde o primeiro censo, mas o objetivo 17 ele entra com potência aí, que há parcerias, né, para implementação, não poderia ser diferente no voluntariado, com esse crescimento de redes que a gente falava, se tornando aí pujante quanto o educação de qualidade. E nós fizemos uma pergunta muito singular e importante, a primeira vez, mas que traz se as ações de voluntariado dessa organização contemplam a inclusão de grupos especialmente vulnerabilizados. 87,5% das organizações disseram que sim. Isso é muito importante, é um espaço que a gente precisa discutir. Agora, em setembro, a gente vai estar lançando uma publicação, um artigo sobre o voluntariado como uma ferramenta de inclusão. A gente vai falar também um pouco mais desses grupos. Ao longo dessa apresentação, vocês têm um código de QR Code. Quem acessar aí vai receber acesso ao nosso censo na íntegra. Qualquer coisa também a gente libera aí para vocês no chat.
E aí, fechando aí a apresentação, a gente fala de pandemia, né? Os programas de voluntariado corporativo e as ações no Covid-19. Temos um quadro bastante impressionante sobre a questão das ações. A principal causa, né, a principal atividade foi a arrecadação e doação de suprimentos. A gente sabe que é um tema que sempre desperta discussões o quanto a gente voltou à questão da doação, mas ela foi e é importante, continua sendo importante. Também a mobilização, campanhas de match funding, valorização do bem, ações de mentoria. Quando a gente fala de programas de voluntariado, a gente teve a sua maioria trabalhando com jovens, seguido por moradores de favelas e periferias, adolescentes e crianças, idosos e mulheres, quase que numa proporção bastante semelhante. 185% de crescimento no total de pessoas alcançadas em 2020, então aumentou e muito, né, esse impacto das ações de voluntariado sobre esses públicos, e como eu já falava antes, 40% de crescimento da mobilização dos voluntários em relação a 2019. A gente tem esse painel aí das ações, então esse grupo do CBVE em segurança alimentar foram 12.643 mil toneladas de cestas básicas doadas e 43,5 toneladas de refeições. 20 campanhas de match funding, de valorização do bem, porque falar de bem foi e é preciso, né? A gente tem aí as questões de depressão e, enfim, variante Delta não favorece isso, mudar esse quadro. Em prevenção foram 153,7 toneladas de kits de limpeza doados, 1.200 caixas d'água, 3 milhões, mais de 3 milhões e 700 pessoas alcançadas. No que de saúde, foram 5 milhões de testes de Covid, 485 leitos hospitalares. Não tá, não. Deixa eu limpar sua boquinha. Em doações financeiras. Carol está no silencioso. Precisa liberar a Carol. Liberar a Carol. Carol, tenta tirar. Alguém me silenciou? Eu falei Pronto, estamos te ouvindo, Carol. Pronto. Carol, quer terminar? Não sei se eu falei demais porque me silenciaram, se foi algum motivo. Não, tinha o microfone aberto e aí a gente mutou todo mundo e você foi junto, mas o seu tem que ficar aberto. Você quer concluir um minutinho? Não, já foi, era isso mesmo, assim, o assunto é muito denso, né, em tão pouco tempo a gente passar correndo por tudo, assim, no desejo de entregar aqui conhecimentos para vocês, mas também é uma pílula, né, Gabriela, para a gente poder estar trocando os dados, os contatos do CBVE estão aí, a gente fica super à vontade, à disposição para quem quiser tirar dúvidas, e aí eu acho que eu chamo a Fernanda agora, né? Isso, Carolina, quero te agradecer também, vou passar já para a Fernanda. Você corre com a voz muito calma, se correu, você passa com muita tranquilidade. E obrigada, acho que é um cenário interessante que faz a gente pensar com muitas oportunidades, com muitos avanços, infelizmente por motivos, né, de pandemia, mas olhando o copo cheio, a gente tem muitas oportunidades e com isso te agradecer por dividir isso com a gente, com o grupo todo e chamar a Fernanda, que é líder para a América Latina da Pixera Global. Obrigado, Gabriela. Queria agradecer também o Ednei, a Silvia e a Raida. Silvia, obrigado pelo convite, né? Estou há horas querendo conversar com vocês todos aí, fazer essa parceria, né? E vou me apresentar rapidamente aqui, então, a Pixera Global, nós somos uma organização internacional, eu vou trazer um recorte um pouquinho diferente, vou compartilhar já minha tela aqui, que eu sei que a gente está com o tempo bem curtinho, para já iniciar. Vocês estão vendo aí já? Sim? Sim, está perfeita, pode ir. Tá bom. Então, a Pixera Global é uma organização global, como já diz o nome, e nós somos uma organização que tem a missão de facilitar a interação entre os diferentes setores. E dentro disso nós temos alguns departamentos, e um dos nossos carros-chefes é o que nós chamamos dentro da Pixera Global de
pro bono global. Então, eu queria só fazer esse recorte, porque eu vou trazer para vocês os resultados de uma pesquisa. Deixa eu passar o slide aqui para já ficar aí para o pessoal ir lendo. A gente faz uma pesquisa já há mais de 10 anos, a cada 2 anos, junto com os nossos parceiros corporativos e também com outros parceiros, com outras empresas que não são nossos parceiros diretamente, nós fazemos uma pesquisa sobre o estado da prática desses programas. E a gente, quando eu falo aqui em pro bono, eu estou falando em voluntariado baseado em transferência de habilidades, né? Então, a Carol ali falou de algumas ações, alguns modelos de ações de voluntariado, e aí o que eu estou falando aqui é aquele tipo de voluntariado que é baseado em transferência de habilidade no sentido de que o funcionário, o empregado, ele é doado àquela organização para trabalhar em uma questão estratégica e tem um produto no final. Então, ele é um pouco mais complexo que uma mentoria, por exemplo. Então, são programas que são mais complexos, tá? Então, eu só queria fazer esse recorte para ficar claro que quando eu falar aqui, eu vou falar pro bono, tá? Então, é um modelo, né, que muitas empresas, principalmente empresas multinacionais, investem, e ele tem um objetivo não só de impacto na comunidade, mas impacto no funcionário bastante complexo, no sentido de desenvolver a liderança, desenvolver habilidades brandas, tá? Então, feito esse recorte, a gente já nós fizemos esse ano a nossa 9ª pesquisa do estado da prática desses programas, e nós pesquisamos nós tivemos respostas de 29 empresas, tá, em 2020. Então, eu vou passar para vocês agora, só para vocês terem uma ideia de quem foram os respondentes dessa pesquisa, né, alguns deles são nossos parceiros nos programas que nós implementamos na América Latina e em países do mundo todo. Tá? Então, esses foram... E, uma coisa que é importante, essa foi a primeira vez que essa pesquisa ela foi patrocinada por uma dessas empresas. Então, a Pyxera Global sempre fez ali no amor mesmo. Vamos tentar construir um histórico da evolução desses programas? Vamos. Então, assim, a cada 2 anos a gente vai atrás, a gente coleta os dados, faz tudo, distribui. E essa foi a primeira vez. Isso, para mim, já é um indicativo importante, né, de que essas empresas estão enxergando que precisa entender quais são as tendências, né, para alinhar estrategicamente as ações que eles estão fazendo aí dentro das suas próprias empresas. Então, em termos de perfil, como eu comentei, foram 29 empresas, 45% desses respondentes, eles estão entre a Fortune Global 500, então são empresas bem grandes. Diversidade, né? 450 funcionários até 780 mil funcionários. Né? Então, é uma amplitude aí no perfil dessas empresas. Entre as regiões de operação, né? A principal está nos Estados Unidos, depois, em segundo lugar, vem a América Latina, e aí, por fim, a Ásia, a Austrália e a Europa. Setores, a maioria dessas empresas estão no setor de saúde, farmacêutica, setor de serviços e de tecnologia de informação. Aí o que eu quero trazer para vocês aqui, e aí eu achei interessante que as 2 falas anteriores da Carol e da Iraida, muita coisa, isso que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer o cruzamento dos dados, porque muita coisa está realmente combinando aí, tá? As principais tendências que saíram, que a gente tem que ficar de olho do ano passado, a primeira é que as empresas estão cada vez mais utilizando seus funcionários como um recurso importante para atender a questões emergenciais e urgentes, como, por exemplo, as questões de Covid-19, e principalmente entre os nossos parceiros para trabalhar com temas de justiça racial. Questões de parcerias, cada vez mais essas empresas também estão notando que as parcerias com as organizações sem fins lucrativos, com governos, né, também, e com agências implementadoras também está se tornando importante, no sentido de que nós não temos o expertise, nós precisamos nos unir com outros agentes que podem também trazer a sua expertise e trabalhar junto com a gente para que o que a gente vai trazer para botar na mesa seja realmente eficaz para esses outros contextos onde a gente está indo trabalhar e procurar trazer o impacto na comunidade, que é a terceira tendência que a gente enxerga. Eu vou mostrar mais adiante, com um pouquinho mais de detalhe, como tem mudado o motivo pelo qual essas empresas têm investido nesse tipo de programa com seus funcionários, tá? Então, a gente está vendo que cada vez mais a abrangência do propósito em criar um impacto nas comunidades que estejam alinhados com as estratégias
de responsabilidade social dessas empresas está crescendo, está subindo no ranking. Em quarto, né, nem vou mencionar, a ESG também aparece bastante aí, e acho que amanhã a gente vai ter todo um evento, né, para falar dessas tendências, né, então eu acho que é bem importante a gente ver que, inclusive nas outras falas, isso aí está aparecendo, e justamente o que alguém comentou ali, né, que os programas, né, pro bono, de voluntariado empresarial, eles estão começando a serem vistos como um importante vetor para trabalhar as questões do ESG. Então, isso aí é bem importante, principalmente para quem está dentro dessas áreas aí de responsabilidade social nas suas empresas, porque esse papel aí está mudando. A gente está começando a se mover para um papel mais importante, de maior importância dentro das empresas, né? Não mais só de trabalhar a questão de responsabilidade social, mas de entrar. E outra coisa, né? E essa quinta tendência, ela tem muito a ver, claro, com a pandemia, né? Praticamente isso aconteceu com a Pixera Global, com todos os nossos programas, da noite para o dia, a transição para o virtual. E o que a gente viu é que muitas dessas empresas disseram, não, veio para ficar. Depois que a gente voltar ao que quer que seja, né, a normalidade, a gente vai continuar com os programas virtuais, mas nós não vamos parar com o pro bono presencial. Isso quer dizer que a gente conseguiu agregar mais um modelo. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, da gente fazer essa transição para o virtual, nós tínhamos apenas um parceiro corporativo que tinha uma versão híbrida, que misturava o virtual com o presencial. E agora não, agora a gente teve aí, acho que cerca de 83% dos nossos parceiros, eles fizeram a transição, se não de todos, pelo menos de alguns dos seus programas, tá? Então, eu vou só rapidamente... eu esqueci de botar o tempo... Gabriela vai me avisando aí, tá? Esqueci de botar Fernanda, o tempo. fica tranquila, na minha conta aqui você tem até as 6h07. Tá, e o pessoal que fala espanhol, eu peço desculpa, porque eu tendo a correr, eu não sou tão calma que nem a Carol, tá, gente? Mas eu quero falar um pouquinho rapidamente da primeira tendência, que é essa das empresas estarem utilizando cada vez mais os seus funcionários, né, para responder às necessidades urgentes, aos problemas complexos que nós temos que lidar, né, no mundo. Então, mais ou menos 2/3 das empresas que responderam à nossa pesquisa disseram que sim, utilizaram programas pro bono para trabalhar com a questão da, né, resolver questões aí que surgiram por conta da pandemia. Mais de 50% esperam que os programas que eles estão realizando apoiem a recuperação da economia global como um todo. E a gente vê, para nós, né, na nossa pesquisa aí que tem já ocorrido ao longo dos anos, apareceu agora essa tendência aí de começar a pensar em temas de justiça racial como prioridade para os programas que vão ser desenhados, pelo menos para os próximos 2 anos, né? Questão de diversidade e inclusão, inclusive utilizar programas de consultoria pro bono para isso, tá? Então, por exemplo, eu tenho um cliente nosso agora que, pela primeira vez, desde sempre trabalhando com organizações sem fins lucrativos, resolveu criar um programa de equidade econômica, e aí ele é voltado para consultoria para negócios liderados por pessoas negras. E isso antes a gente não conseguia nem pensar em conversar, e agora já virou uma pauta, né, super comum, tá? Então, eu acho isso bem importante a gente colocar aqui. Parcerias, né? A parceria, a gente sabe que é fundamental. Então, primeiro, os funcionários, né? 50% das empresas citaram que o interesse do funcionário é um dos fatores mais importantes que auxilia a forma, né, de como eles estão retornando aos seus programas pro bono, o mesmo volume de antes da pandemia, porque a pandemia aconteceu, parou tudo. Só que os funcionários estão dizendo, nós queremos, façam mais, continuem fazendo, ainda mais agora. As organizações parceiras, que são as organizações sem fins lucrativos, os negócios de impacto, instituições governamentais, isso é um desafio, essa questão das parcerias, para as empresas é cada vez mais importante por uma questão de
trazer o propósito, trazer qual é a necessidade mesmo daquele impacto social, do impacto ambiental. Quem vai dizer são essas organizações que estão lá na linha de frente. E a parceria com as instituições governamentais pela questão de escalabilidade, de criação de política pública, que nem a Carol estava falando antes. E aí entra também a importância dos parceiros implementadores. A Pixera Global é um, mas nós temos outros aqui nesse nosso evento de hoje, como a TADS, por exemplo, né, e os conselhos aí, para auxiliar no desenho, né, para trazer a expertise de como você desenha isso aí, se a empresa não tem esse know-how dentro da sua área de responsabilidade social, ou da sua área de recursos humanos, ou né, de que área for que ela tenha o seu programa sendo gerido, sendo executado ali dentro. A terceira é aquilo que eu estava comentando antes, do ranking está mudando um pouquinho, do porquê se investe nesse tipo de programa. Aí eu coloquei aqui um gráficozinho para mostrar, desde 2014, né, não vou ir até 2010, que foi quando a gente começou, mas eu acho interessante a gente ver a evolução dos objetivos, de como os objetivos estão sendo ranqueados. Então, lá no início, a gente via que o simples fornecer a oportunidade para aquele funcionário de participar de um programa de voluntariado que seja baseado em transferência de habilidades, era um dos motivos principais por essas empresas estarem investindo em programas de consultoria pro bono. Já hoje, isso já mudou, subiu lá para cima, gerar impacto social sustentável, alinhado com as estratégias de responsabilidade social. Isso aí é ESG na veia, né? A gente está vendo que essa tendência está gritando lá para cima. Só que isso vem bem junto também com o aperfeiçoar as habilidades de liderança dos funcionários. E aí aqui eu quero fazer um parênteses, que aí é aí que entra um pouquinho a diferença desse tipo de modelo. Ele é um pouco mais complexo de se desenhar, porque ele também não visa só o lado de trazer o impacto na sociedade, ele visa também um impacto naquele funcionário de uma forma que também vai trazer benefício para a empresa, aquele funcionário vai voltar mais capacitado. A gente está bolando um programa onde você coloca os seus funcionários para trabalhar junto de diferentes departamentos, de gêneros diferentes, diversidade total nas equipes, para trabalhar em contexto de organizações que também têm outros estilos organizacionais. Então, essa junção de diferentes formas de fazer é a riqueza desse tipo de programa. E aí todo mundo sai ganhando. A empresa vai sair ganhando porque vai ter um funcionário que vai voltar motivado, cheio de insight, tendo se integrado com colegas de empresa que talvez de outra forma não conhecesse, né? E ao mesmo tempo que você vai estar gerando lá aquele impacto naquela consultoria, porque você está entregando um produto. Aquela organização disse, a gente precisa trabalhar um modelo de negócio aqui para esse nosso serviço, a gente não sabe como fazer, então você vai botar gente lá que sabe fazer. A gente precisa otimizar o nosso fluxo de processos, vamos botar alguém que saiba fazer. Então, isso tem subido muito no ranking, tá? Aí, claro, depois vem também aumentar a satisfação do funcionário, lealdade à empresa, né, muito importante, vestir a camiseta. Então, a gente vê aí que as coisas têm mudado um pouquinho, né? Então, o desenvolvimento da comunidade e do funcionário tem andado de mãos dadas, tá? Aí, a quarta tendência é o papel dos líderes das áreas de responsabilidade social e sustentabilidade, que tem mudado um pouco ao longo dos anos, tá? Dessa vez, 85% dos profissionais estão nos dizendo que a função tem mudado. Eles têm aumentado a importância desses funcionários dentro das empresas como um todo, eles têm tido um papel muito maior de trabalhar o engajamento da empresa e das ações da empresa com comunidade. A questão dos focos em programas virtuais, eu vou dizer para vocês que eu acho que aumentou realmente por causa da pandemia. Então, talvez daqui a 2 anos, quando a gente vai realizar essa pesquisa novamente, aí a gente vai ver talvez que isso tenha mudado um pouco, não sei, tá? Mas eu acho que não, como eu falei antes, acho que veio para ficar. E aí depois, mais embaixo, você tem, né, foco em agilidade, serem, né, vetores de inovação, de trazer a conexão entre os funcionários e também depois resposta à Covid e novos tópicos como justiça racial que eu comentei antes, tá? Aí também tem as questões de métricas de sustentabilidade, que essas empresas estão passando a ver esses programas também como uma oportunidade de negócio.
E acho que esse é o grande pulo do gato agora, né? Agora virou uma oportunidade de negócio. E diminuição, mitigação de riscos também, né? Você quer trabalhar o impacto na comunidade, porque agora isso aí para a empresa é um fator de risco, não só do ponto de vista de investimento. Se eu não for uma empresa que estou alinhada às métricas ESG, posso perder investimento, isso é uma realidade, né? Isso aí já não temos como discutir, mas também é uma questão de diminuir os riscos por você fomentar uma comunidade, fomentar questões de meio ambiente, porque aí talvez você depois não tenha nem mais matéria-prima, isso já é uma realidade que não está mais tão longe. Então, essa chave está virando um pouco, a gente enxerga isso nas respostas, né? E os programas pro bono, eles têm sido um vetor importante para trabalhar essas questões de impulsionar a inovação junto aos funcionários, para dentro da empresa também, e essa integração de estar mais em tune, né? Mais alinhados com a realidade da sociedade. Tá? E esses programas, eles fazem isso acontecer, eles são uma espécie de catalisador, tá? E a gente vê isso. E a última tendência, deixa eu olhar meu reloginho, eu tenho um minutinho aqui, é a questão do virtual, né? Que as empresas estão nos dizendo que, olha, 97% elas acreditam que após a pandemia, realmente, os programas eles vão mudar, vai acontecer uma reconfiguração, tá? Vieram para ficar esses programas mesmo, tá? Mas eles também acreditam que não deixa de ter valor o presencial. Então, os dois modelos, assim como todos os outros modelos, né, gente? O modelo hands-on, modelo de mentoria, todos eles têm o seu lugar, então só veio para agregar. A gente agora tem um portfólio, né, maior, e aí agora a gente já está começando a pirar e falar de novo em híbrido, e aí você pode desenhar esses programas né, dependendo do objetivo, você pode desenhar de diferentes formas, tá? E é isso, gente. Queria trazer, eu vou botar depois o link para vocês baixarem o relatório completo, né, a pesquisa completa agora no chat. E também dizer para vocês, eu acho que a Iraida fez uma fala, né, da questão do comprometimento, tá? E é isso também uma coisa que apareceu, tá? É importante a questão do alto escalão das empresas estarem comprometidos. Isso aí é um fator fundamental para que esse tipo de programa ele vá para frente. Né? Então, incentivar os funcionários a se apropriar desses programas, mas ao mesmo tempo, para isso é preciso que venha de cima. Né? Então, isso é uma coisa que nós vemos, quando você vai desenhar um programa desses, precisa envolver a liderança executiva da empresa, para que eles entendam o porquê aquilo ali é necessário e para desenhar junto, né? Para fazer o desenho do programa junto. Tá? E é isso, eu acho assim, que só para finalizar, eu botei ali uma frase que eu acho para mim é importante, né? Que 4 dessas empresas, das 29, disseram que elas conseguiram, inclusive, exceder o volume de programas durante a pandemia. Tá? Então, queria deixar isso para vocês, tá? Acho que eu consegui, fiz no meu tempo certinho. Vou botar esse link aqui, essa apresentação depois pode compartilhar, tá, com o pessoal, mas eu vou botar o linkzinho para vocês ali, tá bom, gente? É isso, muito obrigada, e eu vou passar a palavra para a Patrícia. Muito obrigada por ficar dentro do tempo, e obrigada por trazer essa visão do pro bono, que ela é muito complementar, e só um depoimento rápido, como ONG, que somos aqui na United Way, ao mesmo tempo que cresceram muitas doações durante a pandemia, as organizações sociais ficaram muito sem recursos, porque os recursos foram todos para a ponta, e as organizações sociais tiveram como sobreviver pelos pro bonos que receberam, porque o recurso realmente não ficou, né? Ele passou inteiro e era o que tinha que acontecer. Mas a gente tem um grande número de organizações sociais muito enfraquecidas depois da pandemia, e esse tipo de voluntariado foi crucial. Então, um depoimento aqui sobre isso, e não acaba aqui, né? Porque a gente vai continuar tendo que fortalecer nosso tecido social para avançar. Muito bem, e com isso a gente vai escutar agora a Patrícia Loyola, que é diretora de investimento social da Comunitas. Patrícia, agora eu vou te pedir, assim como as demais, para ficar dentro do tempo, para a gente conseguir às 6h30 encerrar com as perguntas e com algumas conclusões, tá bom? Obrigada. Perfeito. Obrigada, Gabriela. Eu já iniciei aqui o compartilhamento, vocês estão visualizando, para ir direto ao ponto e aproveitar nosso tempo ao máximo.
Bom, gente, é um prazer estar aqui. Antes de mais nada, agradecer a Silvia e a toda a organização do encontro, a Ednei, que é um parceiro já de longa data, e falar depois de tanto dado, né, de tanta informação interessante do CBVE e da Pixera também, é uma honra e um desafio de fechar esse nosso painel para abrir para as perguntas. Mas eu vou trazer para vocês o contexto nosso também do BIS, que antes de mais nada, falar um pouco da atuação da Comunitas, né? Nós somos uma Think do Tank que olha para a modelagem de projetos entre parceria pública-privada, formação de lideranças, a gente conecta redes para inspiração e replicabilidade de ações, e, por fim, tem a produção de conhecimento, que é onde o BISC se insere, né? O BISC é uma pesquisa que está na sua 14ª edição, e aqui eu não poderia seguir sem deixar a minha homenagem à professora Ana Peliano, que coordenou a pesquisa desde o início, né, e que nos ensinou tanto. Muitos de vocês acompanharam, puderam também ver quanto que a jornada dela foi inspiradora, tanto como pessoa, generosa no compartilhamento do seu conhecimento, como para o campo em si. Então, para a gente é uma honra poder seguir com o legado que ela nos deixou. E muito do que tem nessa linha do tempo, né, essa construção de padrões, veio da discussão e da reflexão junto com ela. A cada ano nós aprofundamos numa temática e a gente atrai parceiros específicos para cada uma delas. Já tivemos no voluntariado parceria com o CBVE, já junto com o GEB debatemos aí indicadores que eu vou mostrar para vocês da gestão do voluntariado, e com isso a gente vai formatando uma pesquisa que tem um bloco quantitativo e que é permanente, que permite o benchmark internacional, e um bloco qualitativo, que é a temática que a gente olha para o que tem sido relevante na rede e aprofunda. A gente tem uma rede global, na qual a gente bebe na fonte, compartilha conhecimento, traz referências e leva referências em são 18 organizações em 23 países, né? Então vou contar um pouquinho também do cenário global, tá? Estou correndo aqui para poder respeitar o tempo. Mais importante ainda que a rede global é a nossa rede local, né? O BISC só existe por conta dessas empresas, desses conglomerados que respondem à pesquisa e que dão vida a ela. Então, em 2021, foram 325 empresas, 17 institutos e fundações empresariais. Importante dizer aqui que o nosso foco é totalmente 100% voltado ao voluntariado corporativo, né? Não são instituições independentes ou familiares, são corporações. Bem, o que temos de novidade em 2020, como é que foi o comportamento da nossa rede? A pesquisa de 2020 reflete os dados de 2019, tá, gente? Então, a gente teve a maior aumento, a maior evolução histórica do voluntariado, que passou de 8% dos funcionários das organizações para 16%. Isso foi maior, inclusive, que no ano pico que a gente teve em 2014, a gente conseguiu bater em 2019, lembrando que isso é pré-pandemia, tá? A gente teve uma evolução de 67% no número de colaboradores e bateu com o censo do CBVE em 12 milhões no volume de recursos investidos nos programas de voluntariado em 2019. A gente conseguiu ter uma manutenção do patamar de 2018. O que vale dizer aqui? O que a gente percebeu? Como a pesquisa existe desde 2008, a gente viu uma evolução, claro, de períodos de alta e baixa dos números de voluntariado, do investimento feito, mas, em linhas gerais, a gente vê uma evolução, uma maturidade de como é que esses programas vêm sendo acompanhados. Se a gente pegar por referência a pesquisa de 2011, né, a gente pensa que passaram 10 anos, não é tanto tempo assim, a gente tinha 94% dos respondentes não tinham conseguido estimar o número de horas trabalhadas pelos seus voluntários. 20% delas não informaram o valor investido, né? Parece ser algo básico hoje, e 30% não informaram o número de voluntários envolvidos. Então, eu acho que a Iraída, né, levantou na sua fala a questão da mensuração. Ela segue sendo um grande desafio na gestão dos programas, mas a gente já evoluiu muito, né? E acho que a gente tem que celebrar também esses avanços. Bom, voltando aqui para 2020, esse foi compartilhar com vocês que a gente teve a satisfação de, junto com o GEV, desenvolver em uma reunião que foi realizada
a visão, né, de como as empresas autoavaliam seus programas de voluntariado. A gente já tinha esses indicadores para uma série de outras questões, como parcerias, como projetos de investimento social que as empresas desempenham, e aí a gente colocou. Como vocês podem ver, na autoavaliação das empresas, o ponto que mais requer evolução e aperfeiçoamento é o de monitoramento, controle e avaliação, né? Sendo que dentro de cada um desses índices do diamante, a gente tem outros 5 indicadores. E aí, dentro do indicador de monitoramento, controle e avaliação, o que mais demonstrou dificuldade na autoavaliação das empresas é a pesquisa voltada aos voluntários e aos beneficiários, de percepção, tá? Bom, nesse último ano, a gente identificou que 41% dos voluntários atuam com uma atividade isolada por ano, quase que empatado, né? 40% também fazem de 2 a 3 ações por ano, e depois isso cai de 4 a 6 ações, mas também volta a aumentar um pouquinho, né? A gente tem 15% daqueles que fazem mais de 6 ações por ano. Quando a gente olha, eu acho que a gente já comentou também um pouco aqui nas outras falas, a questão do ESG, sem dúvida, ela é importantíssima, né? Todo esse boom, eu depois vou falar um pouquinho melhor disso, mas a gente vê a questão das lideranças, né? Que eu acho que é um desafio para as empresas cada vez engajarem mais lideranças, é o exemplo no modelo da atuação, né? E a gente vem presenciando aí nos últimos 3 anos um aumento bom e considerável e significativo da liderança, né? Eu acho que isso também sinaliza um cenário otimista, né, desse crescimento e desse alinhamento estratégico também com o que a empresa acredita ser um valor e como é que ela quer compartilhar aquilo com os seus stakeholders. Se a gente olha para a participação nos programas, né, em linhas gerais, a gente tem um aumento grande a gente vê alguns movimentos, né, nos últimos anos, se a gente compara 2016 com 2019, a gente teve uma queda em termos de uma fatia que caiu, foi os familiares dos colaboradores, ao passo que colaboradores terceirizados aumentaram, amigos, pessoas envolvidas, né? A gente tem uma geração também que já vem com um chip aí diferente, né? Os millennials, a geração Z, ela já tem um olhar para um propósito maior, ela quer engajar, tem uma facilidade maior de engajar seu círculo de amigos, que pode estar aí também apontando nessa direção. Gente, eu estou falando meio rápido aqui, mas com foco no horário, tá? O foco do voluntariado, assim como a gente viu já nas outras pesquisas, ele vem prioritariamente o investimento social corporativo, né? A gente viu agora uma mudança na pandemia, mas historicamente é a educação, e isso acaba acompanhando o comportamento no voluntariado. A gente tem assistência social na sequência, esporte e lazer e todos os demais temas, né? Então, é interessante a gente ver e avaliar e comparar isso agora, período pós-pandemia. Como é que as empresas fizeram, e aqui já trazendo o olhar da pandemia, durante a pandemia, como é que elas fizeram para mobilizar os seus voluntários em torno do enfrentamento à Covid, né? Então, a gente teve aí 67% das empresas que responderam à nossa pesquisa. Só lembrando, um bloco da pesquisa ele se refere a 2019, que eram os dados que eu falei para vocês até agora, mas ano passado a gente fez para e passo a pandemia, a gente fez um bloco de perguntas que eram relacionadas àquele ano. Então, a gente já tem essa fotografia para passar. E 67% das empresas, elas envolveram funcionários nessas atividades de enfrentamento à Covid, né? Existe aí 50% focou na criação e no fortalecimento dos comitês de voluntariado, que também apareceu nas outras pesquisas, a adoção da prática de matching, né, de a empresa condicionar o repasse de recursos para organizações indicadas pelos voluntários e ter a contrapartida deles, a realização de doações diversas, né, indicadas por eles, pela rede, pelos comitês, e a formação de redes de colaboração entre voluntários também. Essas foram as principais estratégias. A gente também viu a questão da capacitação para engajamento dos voluntários, para viabilizar que eles seguissem no voluntariado digital, mesmo com as regras do distanciamento, e 25% na adequação da adoção das estratégias de comunicação voltadas para mobilização e engajamento, né? Então, isso já é reflexo da pandemia, e aí, chegando, já caminhando para o final,
Eu vou trazer para vocês dados que ainda não foram lançados, que a gente já observou na pesquisa desse ano, né? Então, a gente vai lançar a pesquisa em novembro, mas a gente traz aqui já um pouco desse cenário de como é que ele se configurou no último ano. O que a gente vê na mudança um pouco de perfil das ações de voluntariado pré e pós-pandemia, né? Enquanto que até 2019 ali a gente tinha as principais estratégias, como atividades em grupo propostas pela empresa, liberação de horas de trabalho, em 2020, a gente vê aí as preferidas como a formação de redes de voluntários, né, de colaboração entre esses voluntários e o estímulo ao voluntariado digital. Claro que isso é reflexo muito forte da pandemia, mas a gente também já via um investimento crescente no voluntariado digital acontecendo, que claro que aí foi em progressão geométrica no último ano. Entrando um pouco no... desculpe. A gente tem alguns indicadores de qualidade também, não vai dar tempo da gente entrar neles aqui, mas a gente tem 25 indicadores de qualidade da gestão do investimento social, 5 são dedicados ao voluntariado empresarial e a gente teve como nota média esse ano 8,2 de avaliação, tá? Mas esses dados vão ficar para novembro. Espera aí que eu estou... desculpem. Eu corri tanto que eu acabei tirando alguns dados do global que a gente queria compartilhar, mas que eu acho que também é interessante dizer. Eu vou parar aqui só de compartilhar, que assim a gente se vê melhor e eu termino a minha fala dentro do tempo. Só um instante. Todo esse movimento do ESG, a importância que ele vem demonstrando, né? E eu acho que a gente já viu isso em várias outras falas. A gente teve o apoio ao Global Impact at Scale, que foi a pesquisa global, da qual a Communitas colaborou com a amostra, olhando para a questão do brasileira, né? E é o que a gente vê. Um dado interessante é que, assim, fazendo uma comparação do voluntariado com o ESG, as empresas que prevêem mudança, que a mudança do ESG para níveis mais seniors, né? Então são 59% das empresas, elas estão prevendo que o ESG está subindo na cadeia e nos níveis hierárquicos, elas também são mais propensas a oferecer tempo livre para as atividades voluntárias. Né? Então, 6 em cada 10 dessas empresas estão fazendo isso. Isso é uma estratégia que lá em 2019, quando a gente era o segundo ano de pesquisa, a gente viu essa estratégia praticamente passar de 23% de liberação em horas de trabalho para 40%. A gente não sabe exatamente se isso realmente foi um boom ou se as pessoas começaram a monitorar e reportar melhor, né? Com o próprio movimento do que o BISC gerou para a sua rede. Mas as empresas sem programa de voluntariado, elas estão integrando menos o ESG nas funções da empresa do que aquelas que já possuem. Então, isso é fato, né? É uma viabilidade, assim, acho que o ESG é você conseguir falar a língua de todos os stakeholders, né? Demonstrar o seu compromisso na geração de valor social, com ética, né? Olhando para a governança e valor ambiental, e o voluntariado, ele é uma parte importante dessa estratégia, né? O tempo foi de 16 horas, que foi a mediana de horas anuais de voluntariado oferecidas aos funcionários dessas empresas globais, isso lembrando que são aqueles 23 países que eu mencionei no início, tá? Isso não reflete só a realidade dos Estados Unidos, que já tem uma tradição de voluntariado muito maior. Bom, gente, eu fiquei aqui, acho que tempo cravado, já estou com sede de tanto que eu falei, desculpem a correria, mas estou feliz aqui por estar com vocês e abrir para o debate. Obrigada, Patrícia. Vou pegar um copo d'água. Gente, eu quero agradecer muito a vocês 4 pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo, de levantamento de informação, de dados, de análise desses dados, pelos spoilers que todas deram para a reunião de amanhã, que a gente vai falar das tendências e já esquentou. A gente tem algumas perguntas que chegaram, eu vou selecionar 2 aqui, que é o que vai dar tempo para a gente fazer uma rodada, e vou pedir talvez para cada uma delas 2 pessoas comentarem. A gente fica com visões, então, mais completas de cada uma das 2, que acho que vai dar para dar boas respostas. E antes de passar para vocês, que aí vocês já finalizam com as respostas a essas perguntas, eu queria só contar o que eu fui anotando aqui, como uma organização que também trabalha com voluntariado, que talvez seja a sensação que está todo mundo ficando ao escutar vocês todas. Acho que a gente
quem está nessa área há bastante tempo, a gente brigou muito para chegar nesse momento, né? A gente trabalhou muito para chegar nesse momento. Eu sou otimista, mas eu acho que é difícil enxergar tudo isso de um jeito que não seja esse, de grandes possibilidades, de grandes oportunidades, e talvez de uma grande virada. Também me sinto muito responsável ao escutar tudo isso. O que é que a gente vai fazer agora que a demanda está aí, né? Que as condições favoráveis estão aí? Como é que a gente vai alavancar e acelerar para realmente gerar impacto, transformação dentro das empresas, fora das empresas, nas nossas comunidades e nesses públicos que vocês mencionaram, que são os que mais vão precisar na retomada? Então, tem esse misto, né, de sentimentos que são muito mobilizadores, de que a gente está com a faca e o queijo na mão e a responsabilidade de fazer o melhor uso, né, disso, para alavancar e acelerar, porque a gente tem pressa, né? Eu acho que a urgência está colocada também. Então, com isso, eu vou trazer as duas perguntas que a gente selecionou, agradecer a curadoria aqui das perguntas e pedir para, em cada uma delas, duas de vocês se voluntariarem, por isso eu já vou fazer as duas perguntas, para vocês poderem se voluntariar para responder a cada uma delas. Muito bem, a primeira pergunta vem do... Vamos pegar aqui, vamos falar o nome. A primeira pergunta veio aqui no chat, acho que todo mundo viu, do José Fernando, do Comitê Mobiliza Itaú. Ele traz justamente a questão do trabalho em rede. Será que nesse momento a gente está mais pronto e a gente pode ousar em nos juntarmos nas ações de voluntariado empresarial? E se a gente já tem exemplos disso acontecendo, concretos? Essa é uma das perguntas. E a outra pergunta que eu queria trazer para vocês é: o que vocês destacariam em cada uma dessas pesquisas que vocês conduziram, fizeram parte, o que vocês destacariam que vocês acham que pode ser o maior desafio para esse novo momento, mas também a maior oportunidade, onde vocês apostariam? E deixo as duas perguntas. Vamos primeiro para a resposta do José Fernando. Quem gostaria de comentar? Pode ser sobre a colaboração. Pode ser o primeiro? Porque eu até botei ali no chat que eu podia responder se sobrasse tempo para a pergunta. Então, a gente faz também, a gente tem alguns modelos. Então, eu vou falar um que nós criamos por conta da pandemia, que são uns challenges que nós fizemos. Nós pegamos, na verdade, uma organização grande que tinha... Esse foi um exemplo da gente trazer várias empresas, tá? Que era uma grande organização com um problema sistêmico na área de saúde, e aí as empresas elas competiram entre elas, mas, na verdade, eles fizeram um mix dos funcionários com ideias para fazer um pitch, e aí a ideia escolhida virou um programa pro bono daquele pessoal, que aí nisso a gente fez aberto a quem quisesse, a qualquer empresa que quisesse. Posso botar o link aqui depois, tá? Vou botar aqui depois. Esse foi um. Agora, desde 2011, a gente junta empresas, tá? Então, aqui, minha base é Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, a gente fez um programa do Citibank com a IBM. Nós tínhamos meio a meio ali, funcionários sendo doados pelas duas empresas colaborando. Então, o que eu posso responder é que é possível. Se você trazer, né, se o objetivo for comum para as empresas, sim. Tá? E outra coisa que eu queria falar, essa é uma excelente oportunidade também para empresas que gostariam de experimentar o modelo, mas ainda estão um pouquinho reticentes. Então, aí são modelos onde você tem uma empresa que é a líder. Então, a gente tem um modelo, a SAP fez isso, ela abriu o programa para outras empresas que quisessem trazer os seus funcionários. Então, esse é outro modelo. Então, as possibilidades são infinitas, tá? Eu posso botar depois aqui para vocês darem uma olhada. Então, só queria dizer que existem exemplos, tá? Bastante interessantes. Obrigada, gente. Vamos usar o chat também. Vamos usar o chat também, se tiver mais reflexões, por causa do nosso tempo para a gente terminar. Alguém tem algum comentário complementar a Fernanda a essa pergunta? Alguma coisa importante a dizer? Eu coloquei no chat já, e só complementando,
A gente tem aí toda a nossa rede, que é uma rede de conexão e inspiração, né, José? Isso muito forte entre ela. Inclusive, a própria Ângela, né, do Itaú Social, no lançamento do BISC do ano passado, chamou ali a Vale, a Gerdau, que estavam no lançamento, e já mobilizou para organizações ali, para atividades que foram feitas pelo CBVE. Né? Eu não sei quanto que foi o engajamento, mas eu acho que assim, existe, para quem é gestor social, uma forte propensão, né, e busca por fazer isso. Porque a gente fazendo junto, a gente impacta mais. Né? E a pandemia mostrou isso. Mais do que nunca, a gente teve que aprender a atuar em rede. E esse aprendizado, eu acho que é um legado que fica. A hora é essa, né, Patrícia? Muito bem, gente. Aí, muito pontual, muito rapidamente. A maior oportunidade que vocês identificaram e o maior desafio. Quem quer arriscar? Bom, eu vou trazer, no CBVE, a gente tem uma série de exemplos também de redes, né, que aconteceram juntos, mas voltando a essa pergunta, ó, segunda agora, é um dado que a gente trouxe, né, a questão, se a gente quer promover impacto coletivo, se a gente quer aumentar o poder de nossas ações, aumentar nossa relação com governos é um desafio que vale a pena, né? Se a gente quer falar de educação, não adianta só a gente, é muito importante uma empresa fazer com uma escola, mas se a gente puder espalhar isso para várias escolas, para todo um território, então, assim, uma oportunidade é se aproximar de governos e é fazer provocações que façam sentido para os desafios aí que estão postos, né? A pandemia está trazendo a evasão escolar, o que a Patrícia bem trouxe, né? Ano passado a gente se juntou nessa questão do Itaú sobre educação, o CBV apoia isso, assim como apoia a década dos oceanos também. Então, política pública é um caminho. Muito obrigada. A gente está no nosso horário. Eu quero agradecer muitíssimo a todos vocês, a organização do evento. Tenho certeza que foi muito rico para todo mundo. E terminar devolvendo a bola para a Haida, para um recado importante para o dia de amanhã. Gente, obrigada. Creo que estaba en mute. Muchísimas gracias, Gabriela, y a todos los participantes que hoy nos han compartido unas reflexiones muy importantes que además nos hacen pensar en el futuro del voluntariado también, ¿no? Y cómo, digamos, esas tendencias que estamos encontrando a nivel regional se conectan con lo que está pasando en Brasil, pero también se conectan con lo que está pasando en el mundo entero. Entonces yo creo que nos vamos con una serie de reflexiones muy importantes, pero también las vamos a seguir continuando esta semana. Vamos a tener un panel mañana en donde justamente vamos a explorar cuáles son esas tendencias que en voluntariado corporativo están mandando la parada en el mundo entero. Vamos a explorar temas como la Agenda 2030, temas de diversidad e inclusión, este concepto de ESG que cada vez se hace más poderoso y se vuelve mucho más importante de conectar con nuestras estrategias de voluntariado corporativo. Así que mañana a la misma hora los esperamos para compartir en un panel que va a definitivamente seguir dándonos herramientas para explorar cómo podemos conectar nuestras prácticas y nuestras acciones para poder desarrollar acciones que tengan un impacto tangible en la sociedad. Con esto les queremos dar las gracias a Gabriela, a Patricia, a Carolina, Fernanda, Iraida, que estuvo por video, a nuestros colegas también Silvia y a Ginei, y bueno, a Eloísa, que está ahí pendiente de que todo se vea bien y que todos estemos conectados, pero sobre todo gracias a ustedes por participar. Los esperamos mañana y recuerden que seguimos juntos esta semana para seguir explorando el voluntariado empresarial y su impacto en nuestra región. Muchísimas gracias. No sé si Silvia ou Ednei querem dizer algo mais. Obrigada, uma boa noite para todos. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, até logo. Boa noite, gente.